Você tem pessoas que te inspiram? Seu pastor te inspira? Mais ou menos. Mas hoje eu quero falar aqui no verso, olhando lá para as metas deste ano, eu quero falar aqui sobre a nossa vida espiritual. Quais são as suas metas para aprofundar o quê? Você está comigo aqui no folhetinho? O que é que está escrito? Leia em voz alta. Depois, quais livros da Bíblia pretende estudar neste ano? Deixa eu dar aqui a vocês um exemplo, não que seja o melhor, mas foi o que eu lembrei. No último culto de 2019, eu comprei aqui um devocional do pastor Carlito Paz, As Palavras de Deus. E eu ofereci para 6 dos meus melhores irmãos e amigos que andam mais comigo. Melhor no sentido porque eu os considero em honra. E eu comprei e dei a cada um deles. E disse, olha, leiam este livro. Vocês, ao ler este livro, vocês vão ser abençoados pelo devocional e vão ler a Bíblia no ano. Então você que lidera uma célula, você que está numa célula, tenha a iniciativa de propor talvez aos seus irmãos algo parecido ou até algo melhor deste exemplo que eu estou dando. Vocês estão sendo abençoados pelo livro que eu dei a vocês? Vocês estão sendo abençoados? Está sendo, Marcos? É muito bom, né? Esse livro é um dos livros que, neste ano, eu costumo ler sempre bons livros todos os anos. No final do ano, quando eu tomei conhecimento dele, eu falei, eu preciso adquirir, mas eu não sou egoísta. Eu quero que os meus irmãos também possam ler. Mas hoje eu quero falar com você sobre o projeto de vida, pensando no nosso relacionamento com Deus, ou seja, na nossa vida espiritual, baseado neste texto, que eu quero que você leia comigo em voz alta. Quem tem... Eu quero chamar a sua atenção, rapidamente, neste texto, porque ele está falando como é que eu e você podemos ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus, e como é que a nossa vida espiritual pode crescer. Quantos querem continuar como estão na sua vida espiritual? Agora, quantos aqui querem crescer na sua vida espiritual? Então aqui está uma base, existem muitos textos, muitas promessas, mas esta eu separei nesta noite para nós pararmos, pensarmos e tomarmos uma decisão. Diz Jesus aqui em João 14, que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Olhe para mim um instante. Jesus não está dizendo que somente as pessoas que lhe obedecem são as pessoas que ele ama. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou os obedientes e amou aqueles que ainda não são obedientes. Porque senão você nivela Deus. Você diz, então Deus só está à procura de abençoar os obedientes. E Jesus está dizendo, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, ou seja, é aquele que provou do meu amor. É aquele que foi alcançado pela minha palavra. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E aqui está a chave do que eu quero falar nessa noite. A NVI, que é esta versão, diz, e eu me revelarei a ele. Para que eu e você cresçamos na vida espiritual, nós precisamos não só orar, não só ler a palavra,
Não só confessar Jesus que um dia nos alcançou, nos salvou, nos redimiu, mas nós precisamos que Ele nos revele o seu coração. Este é o desafio que eu trago para o ano de 2020, para a minha vida. Eu quero que Ele me revele a intimidade do seu coração. Se eu já cresci na fé, se eu já sou uma nova criatura, se eu já tenho um novo coração, se eu agora sou um discípulo de Jesus, isto é bom, é maravilhoso, mas eu quero que a minha vida não seja estagnada espiritualmente. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela se aprofunde. E a melhor maneira para eu fazer isto é ter revelação do coração do meu Senhor. Eu quero pensar com você o seguinte: Deus nos criou, com base nesse texto, para um relacionamento profundo. Esta sempre foi a ideia de Deus. O projeto de Deus nunca mudou. Começa lá no livro de Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sejam fecundos, povoem esta terra. E diz o texto que todas as tardes, quantas tardes? Todo final de dia, o Senhor vinha ter comunhão. Não é avaliação, não é exame, não é uma prancheta para saber se aquele casal havia feito tudo certo. Ele vinha ter relacionamento com aquele casal. Quando eu dei a vocês, na primeira reunião de líderes desta comunidade, em fevereiro, esta agenda, que eu considero ser a agenda de todo líder, e estimulo você a trazê-la, para você anotar, fazer desta agenda aqui, não apenas aviãozinho, arrancar folha e fazer aviãozinho, pode fazer também, mas o ideal é que você anote o que Deus fala com você, o que você ouve na célula, o que você está ouvindo hoje aqui. E na capa, eu coloquei aqui uma palavra. A palavra é origem. Você sabe o que significa eu ter colocado a palavra origem? Você tem ideia? Você quer chutar? Origem, o que significa para você? Propósito, início, começo, de onde surgiu. Eu quis provocar esta palavra porque este ano o Senhor quer nos levar de volta aonde tudo começou, à origem de tudo. Por isso eu estou trazendo esse texto, esta reflexão sobre como eu posso me relacionar mais e melhor, como eu posso ser íntimo, como eu posso ter uma vida espiritual que cresce, que se desenvolve, que amadurece. E a única maneira para que isto ocorra é o Senhor nos levar lá no princípio. Você quer ver por quê? Olha aqui. Deus nos criou para um relacionamento com Ele, a origem de tudo. Começou assim. Ele vinha todos os dias para ter comunhão com o homem. O relacionamento foi quebrado. Diga, foi quebrado. Lá naquele jardim, foi quebrado o relacionamento. Você sabe tão bem quanto eu. Veio a serpente e então fez uma deturpação da palavra e enganou aquele casal. Originou-se o pecado. O pecado é que rompeu o relacionamento de Deus e o homem. O profeta Isaías diz que os meus e os seus pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós não formos levados à origem, não apenas uma vez, mas todos os dias,
Quando você e eu formos ler a palavra, quando formos orar, quando formos adorar, nós temos que lembrar de que Deus é um Deus que criou um jardim, e esse jardim, Ele colocou a sua igreja, o seu povo, e este povo agora está comprometido com a intimidade e relacionamento deste Pai. Por isso, olha o texto que eu trago para você refletir comigo. Leia comigo em voz alta. E o Senhor Deus Deus avisou o homem: você vai andar, você vai se alimentar, você vai sobreviver, você vai ter no Éden, que se chama Jardim das Delícias, tudo que eu criei para você. Você só não coma. Não é comer da árvore ou do fruto da árvore, é da desobediência. Por isso eu quero hoje responder a você, como é que eu posso ser mais íntimo no relacionamento com Deus e a sua palavra. Eu vou me esforçar e peço ao Espírito Santo que me ajude a responder a você qual o caminho. Como é que é possível eu me relacionar com Deus? Como é que pode eu e você, ou melhor, como é que podemos ser íntimos, ser profundos, ter intimidade? Para isso nós precisamos responder e entender aqui o que é pecado, o rompimento. O pecado é uma transgressão da lei. Deus disse lá em Gênesis, nós lemos agora: coma livremente, mas não coma desta árvore. E o homem foi e comeu. Então, pecado é a transgressão da lei. E o que mais? Leia em voz alta. Agora, é fato que Deus enviou para nós Jesus para nos salvar, para nos perdoar. Mas Deus quer mais do que salvar e perdoar. Deus quer resgatar a relação que tinha com o homem. Deus quer, de fato, trazer de volta todos nós à origem, ao jardim. E fazer com que este homem se relacione com Deus, não na base do mandamento, da obrigação, da lei, mas de livre e espontânea vontade, com um coração sincero. Portanto, como é que eu e você podemos então voltar à origem? Como é que nós podemos nos relacionar com Deus? E aqui está a resposta. Deus quer resgatar aquilo que foi perdido ou comprometido pelo pecado, um relacionamento profundo com Ele. Como? Está aqui. Trazendo a mim e a você aquilo que nós cantamos, este cântico da Raquel, trazendo uma vida de santidade, de pureza. Quer se relacionar bem com Deus? Não é só orar, não é só ler a palavra, não é só pegar um livro devocional. Você precisa, tanto quanto eu, viver em pureza, viver em santidade. Para ter esse relacionamento profundo, eu preciso ser santo. Eu falei ontem no casamento do Kleber e da Milena. Li 1 Pedro 3,7 que diz assim: e vós, maridos, coabitai com a mulher, que é o vaso mais frágil, honrando-a, para que as vossas orações não sejam impedidas. Eu disse, você pode ler a Bíblia, você pode enchê-la de presentes, você pode dar viagens, você pode fazer muitas coisas, mas se você não levar a Milena, e você ser um homem santo, separado, quero te dar uma notícia, e eu falei ontem, as orações que você fizer, Kleber, não serão atendidas. É sério.
É sério. É muito sério. E tem muito marido que não trata a esposa com fragilidade. Acha que ela é um tanque de guerra. Acha que ela não tem sentimentos e fraqueza. Acha que a mulher tem as mesmas características de que nós homens. E não tem. Portanto, nós casados, temos que tratar as nossas esposas como alguém frágil. E temos que apresentá-la diante de Deus naquele dia, sem botox, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum. Como é possível isto? Só através de uma vida de santidade. Só você se tornando um marido santo todos os dias. Só você vivendo em santidade. Só você tendo intimidade com Deus e com a sua palavra. Pela vida de pureza e santidade. Eu gostei da frase do John Bevere, e eu ofereci aqui para alguns líderes na ocasião, o ano passado, o livro Kryptonita. Não sei se vocês chegaram a lê-lo, mas olha a frase que eu extraí do livro. Santidade não é um fim em si mesmo, mas uma ponte para um relacionamento profundo com Deus. Você pode ler isso em voz alta? Você entendeu o que está escrito? Ou seja, santidade é um meio para nos relacionarmos com Deus. Deus é santo e espera que os seus filhos sejam santos. Diz a Escritura, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, santidade é um meio. Então, você vai se santificar pela palavra, você vai se santificar quando estiver orando, você vai se santificar quando estiver adorando, você vai se santificar, você vai separar-se, você vai estar completamente distante daquilo que Deus não gosta, não se agrada, daquilo que é tristeza para o coração dele. E quando você fizer isto, e eu também, nós estamos vivendo em santidade. E quando estamos vivendo em santidade, é possível ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus. É possível ver a sua vida espiritual crescer, se desenvolver, amadurecer. O estranho é você estar estagnado. O estranho e perigoso é você não crescer espiritualmente. Portanto, não basta só desafios de oração. Não basta você apenas ler a palavra. Você precisa, cada dia, e eu também, ter um compromisso de ser mais santo. Eu quero ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Eu quero ser mais santo amanhã do que eu estou sendo hoje. Diga isso para a pessoa do seu lado. Seja mais santo. Olha como nós podemos ter uma vida espiritual que cresce, que se desenvolve, que vive em santidade, se nós olharmos para a palavra. A desobediência, eu trago aqui essa reflexão, sempre trará uma consequência. Olha o texto de Provérbios 10, 27, o que está dizendo. Leia para mim em voz alta. O temor do eterno, mas a vida do perverso é o quê? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer que os seus dias sejam abreviados ou prolongados? Pergunte para a pessoa do seu lado. Escuta, carinha, você está satisfeito? O Senhor pode recolher você já essa noite, amanhã? Tudo bem para você? Aí, é lógico, você vai ouvir, não, eu não quero não. Tem luta, tem dificuldade, mas eu não quero partir. Mas então está aqui o segredo.
Viver em santidade é viver no temor do Eterno. Isto vai prolongar os meus e os seus dias. Eu já contei a vocês, e é bom que ela não esteja aqui, senão ela fica toda vaidosa, que é a Nádia. No final vocês vão orar por mim e pela minha casa. Mas uma coisa que eu admiro da minha esposa é, ela honra os pais. E a Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra. Se você não tem, porque eles já faleceram, mas se eles estiverem vivos, não importa se eles obedecem a Deus, se eles conhecem a Deus, se eles servem a Deus, a Bíblia diz: obedeça a pai e mãe para que te vá bem e seja prolongado os seus dias sobre a face da terra. Então, para viver em intimidade, para ter um plus na sua vida espiritual, olhe para esse texto e confesse todos os dias. O temor do Eterno prolonga a vida. Como é que isto é possível? Vivendo em santidade, separando-me do pecado, andando em pureza. Jovens que estão aqui, vivam em pureza. Não é impureza, mas sejam puros. Nós, casados, temos que guardar o nosso coração e os nossos olhos. Ainda mais que temos tanta facilidade nos nossos dias pelas mídias. Bloqueie no seu WhatsApp aqueles amigos que só mandam vídeos com intenções que não as melhores. Bloqueie mesmo. Você diga: isso não serve para mim, eu quero guardar o meu coração, eu quero guardar os meus olhos. A Nádia faz uma oração há muitos anos por mim. Todas as viagens, todos os dias quando eu saio para uma atividade, seja ela qual for, ela põe as mãos nos meus ombros e diz assim: Senhor, torna o meu marido invisível diante dos teus inimigos. Sabe por que ela ora assim? Porque ela sabe que eu posso cair. Embora eu ore, embora eu leia a palavra, embora eu tenha temor de Deus, eu sou humano, como você. Qual é a grande recompensa, então, para guardar os mandamentos de João 14? A grande recompensa é: as ordenanças do Senhor são o quê? A grande recompensa em fazer o quê? Então preste atenção. Assim como obedecer os mandamentos do Senhor traz grande recompensa, a desobediência, quando nós escolhemos desobedecer, também traz consequência. Paulo diz em Gálatas 6, dos versos 6 e 7, que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Mas antes de dizer isso, ele diz: de Deus não se zomba. Paulo calibra bem a sua fala. De Deus não se zomba. Ou seja, não brinque com Deus. Não leve Deus na flauta. Não seja um crente de domingo. Seja santo hoje, amanhã e todos os dias da minha e da sua vida. Porque diz a Escritura que o que você semear, ou seja, as escolhas, obedecer, vou receber revelação de Deus. Desobedecer, Deus não vai se revelar a mim, eu não vou ser íntimo dele e eu não vou crescer espiritualmente. Escolhas. Nós temos que definir o padrão. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai dizer para mim e para você o que fazer. Ele já fez. E Ele espera que eu e você tomemos agora o melhor caminho, a melhor decisão. Avançando aqui para encerrarmos e orarmos. Andar em santidade. Honrar a Deus, guardando os mandamentos. Conclua para mim esta frase: nos permite
Você crê no que eu escrevi ali? Se eu andar em santidade, se eu honrar a Deus guardando os mandamentos dele, a Bíblia diz que os mandamentos dele não são pesados. Eu vou me aprofundar em relacionamento com Deus. Como é que eu estou dizendo isso assertivamente? Olha aqui. Vida em santidade aperfeiçoa o relacionamento com amados. Visto que temos promessas. O que é que eu e você temos da parte de Deus? Promessas. O que é que nós precisamos fazer? Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando o quê? A santidade. A santidade. Olha só. Esse texto para mim é um dos textos que eu mais admiro e creio e oro em cima dele, que é de 2 Coríntios 6, 16 a 18. Abra sua Bíblia, é melhor do que você olhar na tela. Abra sua Bíblia. Olha lá esse texto e com ele a gente vai orar aqui nesta noite. A promessa é esta que eu coloquei na tela. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quantos querem viver essa dimensão de intimidade e relacionamento com Deus? Todos nós. Mas olha o texto, o que diz para mim e para você. Verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o quê? Santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 17. Portanto, saiam do meio deles. Do meio de quem? Dos ídolos. Daquilo que contamina. Daquilo que é impuro. Daquilo que Deus não se agrada. Saia do meio deles e separem-se, diz o Valmir Ventura. Quem diz? Senhor. Não toquem em coisas o quê? Impuras, e eu os receberei. E olha a promessa novamente para mim e para você. E eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Eu serei o seu Deus, habitarei entre eles, andarei no meio deles. Lhes serei por pai, e eles lhes serão por filhos. Mas apartem-se de toda a impureza. Não toquem em coisas impuras. Não toquem. Uma vez ouvindo a pastora Joyce Meyer, a formação dela acadêmica, ela é uma contadora, profissão do Flávio, um consultor, que trabalha no setor de finanças, pode haver outros aqui. Ela contou o testemunho que já havia recebido Jesus, cria na salvação, tinha um novo coração, trabalhava para um escritório conceituado cujo dono era um judeu. Ouça a história e o testemunho dela. Todo final do mês, ela precisava enviar para a Receita Federal um documento em que, se a empresa tivesse tido lucro, era necessário recolher o lucro como imposto. O judeu, como não gosta de pagar juros e imposto, dizia para ela fraudar aquela declaração. E ela diz no seu testemunho
E ela fez isso algumas vezes, porque ela ainda era uma religiosa. Frequentava as reuniões. Mas um dia ela teve uma experiência profunda com Deus. E ela disse: não é certo o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer isso como cristão. E ela disse que aquela noite foi a pior noite da vida dela. Que ela não dormia, que ela acordava todo o tempo pensando: eu preciso dizer isto ao meu chefe. Pela manhã ela procurou o chefe, no dia seguinte disse: olha, quero dizer para o senhor que eu não vou fazer mais isto. O judeu olhou para a cara dela e disse: volte para o seu lugar, continue o seu trabalho. Ela voltou e disse: eu vou ser mandada embora. E ela conta no testemunho que ela tinha feito uma dívida com um tratamento dentário que custava $1.200. E ela disse: eu precisava daquele recurso para pagar o tratamento dentário. Mas eu não cedi à impureza. O dia se passou. No final do dia, aos 90 minutos do segundo tempo, é sempre assim que o Corinthians faz gol. E o Palmeiras também. E o São Paulo também. E o Santos também. Ela disse que esse judeu a chamou e disse: bravo! Não foi assim com um sorriso, não. Chamou-a, pegou a declaração e disse: está aqui, pague o imposto para o governo. E ela disse que, a partir daquele dia, aquele judeu foi promovendo-a, 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 até que ela se tornasse a segunda pessoa mais importante naquela empresa. Depois do dono, era ela quem mandava. Por que aconteceu isso com ela? Você é contadora. Eu sei do seu testemunho também. Podia contar o seu. Tenho aqui nessa comunidade uma ovelha que trabalhava na TAM. Alto salário. Mas quando a exigência foi para exceder, ela disse: não. Eu não vou me contaminar. Cristãos assim têm a minha admiração. Quando eu ingressei aos 32 anos de idade, no segundo laboratório maior desta nação, eu disse ao gerente que me contratou: eu sou um cristão. Eu não vou entrar nos esquemas de sexta-feira ir para os barzinhos. E eu falei: estou lascado, nem mal fui contratado, já vou ser despedido. Quando saíamos para fazer conferências de novos lançamentos de produtos, em hotéis luxuosos, deixa eu contar isso para vocês. Os esquemas estavam todos montados com mulheres. Mas o meu gerente chamava todos os funcionários e dizia: olha, nós podemos fazer isto. O Valmir não. O Valmir é um cristão. Eu louvei a Deus. Na história daquele laboratório, eu fui a única pessoa que em 11 meses foi promovido. De propagandista, me tornei um supervisor. 4 anos depois, o pastor Carlos Alberto me desafia num culto assim, disse assim: Valmir, fica de pé. Tomei um susto, falei: o que é que eu fiz? Preciso de você para me ajudar na comunidade sede, a organizar as células.
Fale comigo no final do culto. Que honra. Acertei os detalhes de como funcionaria. Ele disse: você ore, e se isto estiver alinhado com Deus, você venha. Saímos eu e a Nádia um final de semana, fomos jejuar e orar. Fomos na nossa chácara. Orando, jejuando, Deus me deu uma palavra. É o rema do meu ministério. Sei muito bem quem sou e quem me chamou. Quando eu fui ao meu gerente dizendo: olha, eu vim aqui pedir demissão. Ele olhou para mim, sentado, sorriu e disse: você está de brincadeira. Falei: não estou não. E falou: mas por quê? Fizeram alguma coisa para você aqui? Falei: não. Você já sabe, eu sou um cristão. Eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Eu vou ser ordenado um pastor da igreja de Jesus. Ele falou: não faça isso. Eu tinha um salário muito bom, irmãos. Tinha carro do ano da empresa. O meu ticket refeição, eu fazia a compra do mês e sobrava. Todo vencimento que caía no sábado, na sexta-feira, estava depositado em conta. Vai vendo o padrão. Quando eu disse isso para o meu gerente, ele puxou assim a gaveta da sua escrivaninha, tirou um documento e disse: você vai jogar fora esta promoção? Você está sendo aprovado por toda a diretoria desse laboratório para ser gerente da filial São Paulo. Sabe o que significa isso, Valmir? Ninguém em 4 anos atingiu esse nível que você atingiu. E olha, não tem honra, não tem mérito meu. Nada disso. Nada disso. O Senhor é testemunha. E eu disse a ele: sabe, e eu quero dizer para você que eu agradeço tudo que vocês estão propondo para mim, mas eu tenho algo maior na minha vida. Quero servir a Deus. Os médicos, um deles era o Jorge Mantuan. Os propagandistas iam ao consultório do pastor Jorge e diziam: o que aconteceu com o Valmir? Ele ficou louco? Ele recusou uma gerência da filial São Paulo, uma das mais requisitadas do laboratório. E o Jorge, não sabendo disso, num culto, sentado do meu lado, disse: cara, você fez isso mesmo? Eu falei: fiz, Jorge. Fiz porque eu creio que aquele que me chama, me capacita. O que isso tem a ver com o que eu estou falando sobre santidade? Quero dizer para você que poderia me corromper sendo um gerente, porque aquela diretoria toda andava por lugares que eu sabia que eu não queria ir, e eu poderia ser seduzido. Sabe, Rodolfo? Poderia ter sido imposto para mim: olha, para você ser gerente você tem que fazer isto. E eu preferi não ser impuro, me preservar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fazem 21 anos, agora em março, dia 7 de março, completo 21 anos de ordenação pastoral tempo integral. Minhas mãos nunca se contaminaram. Meu coração nunca se contaminou, porque eu tenho temor de Deus, como você.
Para você crescer espiritualmente, viva em santidade. O Senhor promete a nós, está na tela: habitarei entre eles, serei o seu Deus, eles me serão por filhos. Quer crescer espiritualmente? Viva em santidade. Quero orar nesta noite por todos aqueles que querem viver este padrão do reino, serem santos. Os que querem, fiquem em pé. Por favor, Tiago e banda. Quando preparava esta palavra, liguei ao Tiago. Na verdade eu não liguei, eu mandei um WhatsApp para ele e disse: Tiago, orando agora, o Senhor me mostrou o cântico da Raquel. Você pode ministrar este cântico para a nossa comunidade? Olhe um pouquinho para este flyer, para este folheto que você tem em mãos. Pegue ele nas suas mãos. Está ali para nós respondermos. Quais as suas metas? Eu não posso responder por você. Gostaria muito que você levasse a sério o que você está ouvindo nesta noite. Se você não quiser, eu vou continuar amando você do mesmo jeito. Mas depois não critique, não se frustre por não ter uma vida espiritual que cresce. Quando eu vi ontem o Descende vendo aqueles homens, eu disse: Senhor, aqueles homens estão lá porque eles são capazes, cresceram na vida espiritual. Senhor, eu quero ser um dia um representante da minha nação também para falar a milhares de pessoas. Para isso eu preciso fazer algo prático. Preciso ser mais santo. Eu não sou tão santo quanto eu poderia ser. Quais as metas para aprofundar o seu relacionamento com Deus? O que é que você vai fazer? Você tem algum alvo? Alguma meta? Se você não tem, precisa ter. Quais os livros da Bíblia? E recomendo que você comece a leitura pelos Evangelhos. Não pelo Velho Testamento. Vá para os Evangelhos. Você vai conhecer o ministério de Jesus. Quer um livro para você ler e ser impactado? Atos. Não é dos apóstolos, não. É Atos do Espírito Santo. Quais pessoas que pretendem levar a Cristo neste ano? Eu comecei a pensar nisso essa semana. Hoje eu recebi um áudio, podia pôr aqui para vocês ouvirem, daquele filho na fé que eu orei aqui na semana de primícias. Ganhei-o para Cristo, cuidei dele na célula, fiz o noivado, fiz o casamento. Hoje ele é um dos líderes em Maringá. Teve uma dor repentina no peito, foi internado, os médicos disseram: infartou, UTI. E ele me dizia hoje que, graças a Deus, nada de ruim aconteceu. Vai fazer um tratamento, não pode pegar força, pode ter esforço por 3 meses, vai tratar. Foi apenas uma parte do músculo do coração que teve um problema. E ele mandava áudios para mim hoje à tarde, e eu dizia para ele, ele agradecia as orações que fizemos aqui, e eu disse a ele: Jefferson, vou revelar o nome dele. Jefferson, faz uma gentileza para mim. Você está ouvindo os meus podcasts todos os dias? Analise para mim, onde você acha que eu não estou indo bem? Aonde eu posso melhorar?
Ele gravou um áudio e disse, rindo, ele dizia, você está brincando comigo? Eu vou analisar você, meu pastor? Eu disse, não, cara, você não entendeu. Eu quero melhorar. Eu quero ser mais santo. Eu não estou gravando para os outros, estou gravando para mim. Estou ministrando para o meu coração e para o meu espírito todos os dias. Eu me impus esse desafio este ano. Serão 365 dias. Espero em Deus não falhar nenhum. Que eu vou buscar a Deus. Que eu vou ouvir a Deus. Quero ser mais íntimo dEle. Você quer isso para a sua vida? Quer mesmo? Por que você não diz isto agora, levantando este folheto nas suas mãos? Fale você para Deus. Levante a sua voz. A igreja cristã brasileira, ela não é uma igreja que murmura, é uma igreja que declara em voz alta, a plenos pulmões. Fale isso para o Senhor, diga, Senhor, eu quero crescer espiritualmente. Levante bem alto este folheto, bem alto nas suas mãos. Bem alto nas suas mãos e diga, Senhor, eu quero nesta noite ter um compromisso contigo. Quero estabelecer alguns alvos para aprofundar o meu relacionamento. Hoje eu ouvi, Senhor, que um dos caminhos é ter uma vida de santidade, é obedecer os teus mandamentos. Pois se eu obedecer, o Senhor se revelará a mim. Fale com Deus, ministre agora, diante do trono da graça. Você que já foi salvo, você que já tem uma nova natureza, um novo coração, você que agora entendeu de que não é o mérito, mas é a graça de Deus que fez você uma nova criatura. Mas você precisa fazer a sua parte. Você tem que dar passos para amadurecer a sua fé, para desenvolver a sua fé, para crescer espiritualmente. Diga ao Senhor que você pretende estudar neste ano a Bíblia. Diga, Senhor, eu quero me comprometer com a leitura. Quero me comprometer com a Tua palavra, quero orar, quero ler, quero meditar, quero alcançar mais entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, ajuda-me a conectar com pessoas que não Te conhecem este ano. Quero ter o privilégio de levar pessoas a Cristo. Coloca diante de mim essas pessoas, Senhor. Fale com Deus, fale com Deus. Levante a sua voz. Esse é um projeto que você está estabelecendo com Deus. Não é com a comunidade, não é com o seu pastor, mas é com Deus. Diga comigo em voz alta. Está escrito, Salmo 25:14. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, os quais Ele revelará a sua aliança, o seu coração. Você quer isso para a sua vida? Os segredos do coração de Deus ser revelado a você? Você quer isso para a sua vida? Diga, eu quero, Senhor, conhecer os segredos do teu coração. Revele-os a mim, em nome de Jesus. Ponha sobre a sua Bíblia, guarde, e vamos encerrar esta noite ministrando o cântico da Raquel. Com ele nós estamos encerrando esta série, segunda mensagem. Nenê vai subir aqui para nós orarmos pelos pedidos de oração. Você que tem uma enfermidade, chegou nesta noite com uma dor, nós colocaremos aqui os diáconos com óleo para ungir você. E eu vou pedir que você ore por mim. Já fizemos isso às 18 horas, quando fomos desafiados.
Os irmãos já oraram, já ungiram, e eu creio, tomei posse. Mas eu quero que você ore pela minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo tem um interesse muito grande em me paralisar. Porque o senhor é melhor que eu? Não, não sou não. Mas a Bíblia diz: fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Se tem uma coisa que me desestabiliza, é quando eu vejo enfermidade dentro da minha casa. Não sou esse homem tão como vocês acham que eu sou. Domingo a minha neta mais nova estava com febre, vomitou aqui, meu genro, minha filha precisaram ir embora. Segunda-feira diagnosticou uma enfermidade que eu não conhecia. Cada nome de enfermidade. Pé, mão e boca. Que coisa horrível. Feridas dentro da boca. Febre que não cessa. Falei, ué, estamos ungindo. Foi ao médico. Está tomando antibiótico. Conversa é essa? Toda semana de oração desta comunidade, o diabo tenta me paralisar. Vocês estão vendo a ausência da Nádia aqui? É porque sexta-feira, quando eu vim com a minha neta primogênita, que não tinha nada, brincando aqui com o filho do Tiago, 3 horas da manhã, fui acordado pela minha esposa dizendo: Valentina está com febrão. Não tem remédio aqui. Eu falei, mas tem vidro de unção, vamos ungir. Ela falou, mas vai comprar o remédio, preciso dar para ela. 39 de febre. Vamos. Sábado de manhã liguei para minha filha. Nem fui eu, foi a Nádia. 7h30. Minha filha desabou, ela falou, não bastava uma, agora as duas. E eu ouvindo. Celebrando um casamento ontem, estando hoje de manhã aqui, com o Ministério de Louvor, o Espírito falou para mim, você tem um grande desafio neste lugar, e o diabo quer a todo custo parar você. Como ele não atinge você, ele atinge a sua casa. Falei, então já sei como é que eu vou resolver isso. Pedir oração para vocês. Vocês podem orar por mim? Nenê está aqui com outros pedidos de oração. Você vai orar pela minha casa e pelos nossos irmãos. Estenda as mãos em direção a mim e ore. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Pai, usa de misericórdia comigo, Senhor. Guarda minha casa, guarda as minhas netas, guarda minha filha, guarda meu genro, guarda, Senhor, os teus ouvidos. Guarda, Senhor, guarda, Senhor. Guarda, Senhor, guarda, Senhor. Levanta uma muralha de fogo, Senhor. Levanta uma muralha de fogo, Senhor. Levanta uma muralha de fogo, Senhor. Levanta uma muralha de fogo ao redor da minha casa, Senhor. Põe guardas, põe anjos. Estabelece, Senhor, a vitória, Senhor. Tira toda a enfermidade, Senhor, todo o ataque do inferno, toda seta maligna, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor. Tira, Senhor, tira, Senhor. Tira, Senhor, tira, Senhor. Tira, Senhor.
Muitos anos atrás, nossa comunidade sede fez um pacto, uma aliança com o pastor Carlos Alberto. Nos comprometemos, toda a igreja, cada refeição, pelo menos as 3 principais, orar e cobri-lo. Muitos anos eu pratico este princípio. Gostaria que você orasse por mim. Se eu sou o pastor de vocês, se eu posso abençoar vocês com a minha vida, interceda por mim. Muitas vezes eu me sinto fraco. Esta semana eu me senti fraco. Me senti abatido. O que me levantou foi a oração, a palavra e os irmãos. Amém? Vamos encerrar esta noite cantando este cântico da Raquel Novaes. Os que estão doentes, os diáconos, fiquem aqui à frente já, com o óleo, saiam dos seus lugares. Os demais, fiquem na liberdade para a nossa cantina no Espaço Ágape, um tempo de relacionamento. Não vá embora para casa. Não vá assistir Fausto Silva. Ele não tem o que acrescentar na minha e na sua vida. Não vá assistir o Fantástico, não. Fique com seus irmãos, vai valer mais a pena. Tiago, querido.